Milionário escutou o choro às 3h45 da manhã e não conseguiu acreditar no que ouviu. Ricardo Almeida acordou sobressaltado no meio da madrugada com um som que cortou o silêncio de sua mansão em São Paulo. Eram exatamente 3h45 da manhã, quando escutou soluços abafados vindos do corredor dos empregados. O choro era baixo, mas carregado de uma tristeza tão profunda que o fez levantar da cama king size e caminhar descalço pelos corredores de mármore. A cada passo, os soluços ficavam mais nítidos, mais desesperados. Quando chegou próximo ao quarto da governanta, ouviu algo que o fez parar completamente. "Por favor, doutor, me diga que ainda há tempo", sussurrava uma voz feminina ao telefone. "Eu não posso mais esconder isso dele. Ele tem o direito de saber a verdade antes que seja tarde demais." Ricardo encostou-se na parede, o coração acelerado. Fernanda Santos, sua governanta há 5 anos, sempre fora uma mulher discreta e eficiente. Nunca havia demonstrado qualquer tipo de vulnerabilidade ou problema pessoal. Vê-la naquele estado de desespero o perturbou profundamente. 20 anos guardando este segredo, continuou ela, com a voz embargada. 20 anos fingindo que não o reconheci no primeiro dia que pisei nesta casa. Mas agora eu não tenho mais escolha. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Fernanda o conhecia antes de trabalhar em sua casa? Como isso era possível? Ricardo tinha certeza absoluta de que nunca havia visto aquela mulher antes do dia em que a contratou através de uma agência de empregados domésticos. Voltou para o quarto em estado de choque, mas não conseguiu mais dormir. A madrugada se arrastou lentamente enquanto milhares de perguntas martelavam sua mente. Quem era Fernanda realmente? De onde a conhecia? E mais importante, que segredo ela estava escondendo que poderia afetar sua vida? Na manhã seguinte, observou discretamente cada movimento da governanta. Fernanda parecia mais pálida que o normal, com olheiras profundas marcando seu rosto de traços delicados. Vestia o uniforme azul claro de sempre, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto preparava o café da manhã. "Bom dia, senhor Ricardo", disse ela com a mesma cordialidade de sempre, mas sua voz soava forçada. "Bom dia, Fernanda. Dormiu bem?" perguntou ele, estudando sua reação. Por um instante, ela hesitou, e Ricardo pôde ver uma sombra de pânico passar por seus olhos castanhos antes de ela se recompor. "Sim, senhor. Obrigada por perguntar." Mas Ricardo sabia que estava mentindo. Havia algo profundamente errado acontecendo, e ele estava determinado a descobrir o quê. Durante os dias seguintes, começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Fernanda tinha o hábito de olhar fixamente para as fotografias de família espalhadas pela sala, especialmente para uma foto antiga dele aos 17 anos. Sempre que era pega observando, desviava rapidamente o olhar e inventava alguma tarefa para se ocupar. Nas quartas-feiras, ela sempre pedia para sair mais cedo, alegando compromissos médicos. Ricardo nunca havia questionado, mas agora cada ausência dele se tornava suspeita. Para onde ela ia? Com quem estava se encontrando? A situação ficou ainda mais estranha quando ele notou que Fernanda recebia ligações telefônicas que a deixavam visivelmente abalada. Ela sempre se afastava para atender, mas Ricardo conseguia capturar fragmentos de conversa que não faziam sentido. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. "Eu sei que deveria ter contado antes", ouviu ela dizer numa tarde de terça-feira. "Mas como explicar que passei todos esses anos trabalhando na casa do meu próprio..." Fernanda parou abruptamente ao perceber que Ricardo havia entrado na sala. Encerrou a ligação rapidamente e fingiu estar organizando os livros da estante. "Desculpe, senhor. Era só uma ligação pessoal." "Não precisa se desculpar, Fernanda. Todos temos nossas questões pessoais", disse ele, mas sua mente fervilhava com o que havia ouvido. Meu próprio o quê? O que ela estava tentando dizer? Naquela noite, às 3h45 em ponto, os soluços recomeçaram. Ricardo já estava preparado e se posicionou estrategicamente no corredor
para ouvir melhor a conversa telefônica. Eu não aguento mais, doutora, dizia Fernanda. Olhar para ele todos os dias, servir café para meu próprio irmão, e ele nem desconfiar de quem eu sou. Está me matando por dentro. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Irmão? Fernanda havia dito irmão. Isso era impossível. Ele não tinha irmãos. Fora filho único, criado por pais adotivos após passar os primeiros anos de vida num orfanato. Como aquela mulher poderia ser sua irmã? A conversa continuou, e cada palavra era como uma punhalada em seu coração. Sim, eu tenho certeza de que é ele. Ricardo Almeida, nascido em 15 de janeiro de 1985, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Mesmo nome, mesma data, mesmo hospital onde eu nasci 3 anos antes. Não pode ser coincidência. As pernas de Ricardo bambearam. Aquelas informações eram exatas. Como Fernanda sabia detalhes tão íntimos de sua vida, eu sei que deveria contar para ele, continuou ela chorando. Mas tenho medo. E se ele não acreditar? E se ele me despedir? Este emprego é a única forma que encontrei de estar perto dele, mesmo que ele não saiba quem eu realmente sou. Ricardo teve que se apoiar na parede para não cair. A revelação era devastadora e, ao mesmo tempo, começava a fazer sentido. Sempre havia sentido uma conexão estranha com Fernanda, uma familiaridade que não conseguia explicar. Havia algo em seu sorriso, em seus gestos, que o fazia sentir como se a conhecesse há muito tempo. Voltou para o quarto cambaleando, a mente em completo caos. Se Fernanda realmente era sua irmã, isso significava que, durante 5 anos, ela havia estado ali, cuidando de sua casa, de sua vida, enquanto ele nem desconfiava de sua identidade. A ideia era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Na manhã seguinte, observou Fernanda com olhos completamente diferentes. Agora que sabia o que procurar, conseguia ver semelhanças que antes havia ignorado. O formato dos olhos, o jeito de inclinar a cabeça quando estava pensativa, até mesmo alguns gestos inconscientes que ele próprio fazia. Durante o café da manhã, tentou puxar conversa sobre sua família. Fernanda, você tem irmãos? A pergunta a fez engasgar com o café. Ela tossiu várias vezes antes de conseguir responder. Por que pergunta, senhor? Curiosidade. Trabalhamos juntos há tanto tempo e sei tão pouco sobre sua vida pessoal. Fernanda baixou os olhos, as mãos tremendo ligeiramente. Tive um irmão mais novo, disse ela em voz baixa, mas nos separamos ainda crianças. Nunca mais o vi. O coração de Ricardo disparou. A história coincidia perfeitamente com a dela. Como vocês se separaram? Nossos pais tiveram problemas. Fomos para lares diferentes. Eu sempre esperei encontrá-lo um dia, mas sua voz se embargou. Às vezes é melhor deixar o passado onde está. Ricardo sentiu uma urgência desesperada de revelar que sabia a verdade, mas algo o impedia. E se estivesse enganado? E se fosse apenas uma coincidência cruel? Decidiu que precisava de mais provas antes de confrontar a situação. Naquela tarde, quando Fernanda saiu para seus compromissos de quarta-feira, Ricardo decidiu segui-la. Manteve distância segura enquanto ela pegava o ônibus em direção ao centro da cidade. Sua determinação em descobrir a verdade superava qualquer constrangimento por estar espionando uma funcionária. Fernanda desceu em um bairro simples e caminhou até uma casa pequena, mas bem cuidada. Uma senhora idosa a recebeu na porta com um abraço emocionado. Ricardo se escondeu atrás de um carro estacionado e observou a cena. As 2 mulheres entraram na casa e Ricardo ficou ali por mais de 2 horas, dividido entre a curiosidade e a sensação de estar invadindo a privacidade de alguém. Quando Fernanda finalmente saiu, estava chorando e carregava uma pasta de documentos. A senhora na porta gritou algo que fez o sangue de Ricardo gelar. Fernanda, minha filha, você precisa contar a verdade para o Ricardo. Ele tem o direito de saber que tem uma irmã. Ricardo ficou paralisado. Agora não havia mais dúvidas. Fernanda realmente era sua irmã. E aparentemente havia toda uma rede de pessoas que sabia da verdade enquanto ele permanecia na ignorância.
Voltou para casa antes de Fernanda e fingiu normalidade quando ela retornou. Mas internamente estava em tumulto. Por que ela não havia contado a verdade? Por que escolheu trabalhar em sua casa como empregada, em vez de se revelar como sua irmã? As respostas vieram naquela mesma madrugada, novamente às 3h45. Doutora, eu tentei hoje de novo, soluçava Fernanda ao telefone. Cheguei perto de contar tudo, mas olhei para ele e me lembrei de como nossa vida era antes. Ele cresceu numa família rica, teve todas as oportunidades. Eu fui criada na pobreza, lutei para conseguir cada coisa. Como posso chegar nele agora e dizer que somos irmãos? Ele vai pensar que só quero me aproveitar de sua riqueza. Ricardo sentiu o coração se partir. A dor na voz de Fernanda era real, profunda. Ela estava sofrendo tanto quanto ele, mas por motivos completamente diferentes. Eu prefiro ficar perto dele assim, continuou ela. Pelo menos posso cuidar dele de alguma forma, mesmo que ele nunca saiba que é meu irmão. É melhor do que não tê-lo na minha vida. A revelação da verdadeira motivação de Fernanda o emocionou profundamente. Durante todos aqueles anos, ela havia abdicado de sua verdadeira identidade apenas para estar perto dele. Cuidara de sua casa com o amor de uma irmã, mesmo sem poder expressar esse amor abertamente. Na manhã seguinte, Ricardo estava decidido a confrontar a situação. Não podia mais suportar a farsa que ambos estavam vivendo. Esperou que Fernanda terminasse de preparar o café da manhã e a chamou para uma conversa. Fernanda, preciso falar com você sobre algo importante. Ela pareceu pressentir que algo estava diferente. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. Claro, senhor. O que posso fazer por você? Sente-se, por favor. Fernanda obedeceu, mas manteve a postura formal de uma empregada, aguardando instruções. Você me conhecia antes de vir trabalhar aqui, não é verdade? A pergunta a atingiu como um raio. Fernanda empalideceu completamente e, por um momento, pareceu que ia desmaiar. Eu não entendo o que quer dizer, senhor. Fernanda, eu sei quem você é. Sei. As palavras saíram mais gentis do que Ricardo havia planejado. Viu as defesas dela desmoronarem instantaneamente. Os olhos se encheram de lágrimas e ela começou a tremer de forma incontrolável. Como você descobriu? Sussurrou. Ouvi suas ligações telefônicas, por acaso não por querer espionar. Mas agora preciso entender. Por que você nunca me contou a verdade? Fernanda desabou em lágrimas. Anos de segredo, de dor guardada, de amor não correspondido, explodiram num choro desesperado. Porque tenho medo, gritou ela entre soluços. Medo de que você ache que sou uma aproveitadora, que só quero me beneficiar de sua riqueza. Medo de que me rejeite como nossos pais nos rejeitaram. A dor na voz dela era palpável. Ricardo sentiu uma onda de emoção que nunca havia experimentado. Durante toda a vida, sentira um vazio, uma sensação de incompletude que nunca conseguira explicar. Agora entendia. Era a falta de sua irmã. Fernanda, disse ele se levantando e caminhando em direção a ela. Você é minha irmã. Pela primeira vez em 5 anos, disse essas palavras em voz alta. O impacto foi devastador para ambos. Fernanda olhou para ele através das lágrimas, ainda sem acreditar que o segredo finalmente havia sido revelado. Ricardo, sussurrou ela, meu irmãozinho. A emoção foi tanta que ambos começaram a chorar. Anos de separação, de dor, de mal-entendidos se dissolveram naquele momento. Ricardo se ajoelhou diante da irmã e a abraçou pela primeira vez desde a infância. Por que você não me contou? Perguntou ele, ainda abraçado a ela. Porque você se tornou alguém importante, rico, bem-sucedido. Eu continuei sendo apenas uma mulher simples que nunca teve nada na vida. Tinha medo de que pensasse que eu só queria me aproveitar. E em vez disso, você preferiu ser minha empregada? Era a única forma de estar perto de você. Quando vi seu nome na lista de clientes da agência onde eu me cadastrei, não pude resistir. Aceitei o emprego sabendo exatamente quem você era. Ricardo se afastou para olhar nos olhos da irmã. Havia tanto amor, tanta dedicação naquele olhar, que se sentiu envergonhado por não ter percebido antes.
Fernanda, todos esses anos você cuidou de mim como uma irmã, mesmo sem eu saber. Preparou minhas refeições com carinho, organizou minha casa como se fosse sua própria família. E eu nunca percebi. Você percebia, sim, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Lembra como sempre me elogiava, como sempre disse que me sentia como parte da família? Isso me dava forças para continuar fingindo. A conversa se estendeu por horas. Fernanda contou sobre sua vida após a separação, como fora adotada por uma família humilde no interior de São Paulo, como lutara para estudar e conseguir trabalho em São Paulo, como nunca havia parado de procurar por ele. Eu pesquisei sobre você durante anos, revelou ela. Acompanhava suas conquistas profissionais pelos jornais. Ficava orgulhosa, mas também triste por não poder compartilhar sua felicidade. Ricardo, por sua vez, contou sobre seu crescimento com os pais adotivos, uma família de classe média alta que lhe proporcionou todas as oportunidades, mas também falou sobre a sensação constante de que algo faltava em sua vida. Sempre senti que havia um pedaço de mim perdido em algum lugar, confessou. Agora entendo que esse pedaço era você. A revelação mudou completamente a dinâmica entre eles. Ricardo insistiu para que Fernanda parasse imediatamente de trabalhar como sua empregada. Você é minha irmã, não minha funcionária, disse com firmeza. Não vou permitir que continue fingindo que somos patrão e empregada. Mas Fernanda resistiu inicialmente. Estava tão acostumada com aquela posição que tinha medo de mudar. Ricardo, eu não sei como ser sua irmã depois de tantos anos sendo sua empregada. E se não der certo? E se brigamos? Pelo menos como empregada eu sabia qual era meu lugar. Seu lugar é ao meu lado, como família, disse ele. Vamos aprender juntos como ser irmãos de novo. As semanas seguintes foram de adaptação. Fernanda se mudou para um dos quartos de hóspedes, que Ricardo transformou numa suíte digna de sua irmã. Ele insistiu em colocá-la como sócia de seus negócios, mas ela recusou qualquer benefício financeiro que não fosse conquistado através de trabalho. Eu quero merecer meu lugar na sua vida, disse ela. Não ganhar nada apenas por ser sua irmã. Essa atitude só aumentou o respeito que Ricardo sentia por ela. Juntos, começaram a explorar formas de ela participar ativamente de seus empreendimentos, usando suas habilidades administrativas que havia desenvolvido ao longo dos anos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mas nem tudo foi simples. A transição de empregada para irmã trouxe desafios inesperados. Fernanda tinha dificuldade para expressar opiniões quando discordava de Ricardo, ainda mantendo a postura submissa dos anos como funcionária. Ricardo, por sua vez, precisou aprender a não dar ordens, mas sim conversar como igual. Houve momentos de tensão e mal-entendidos. Numa discussão sobre renovação da sala de estar, Fernanda automaticamente cedeu à preferência de Ricardo, mas ele percebeu que ela não havia expressado sua verdadeira opinião. Fernanda, pare de concordar comigo só porque acha que deve, disse ele, frustrado. Eu quero saber o que você realmente pensa, não o que acha que eu quero ouvir. Desculpe, respondeu ela, ainda com traços da antiga formalidade. É difícil mudar hábitos de 5 anos. Então vamos quebrar esses hábitos juntos, disse Ricardo. A partir de agora quero que você discorde de mim sempre que sua opinião for diferente. Como irmã, você tem o direito e o dever de me dar sua opinião honesta. Gradualmente, Fernanda foi se soltando. Começou a expressar suas preferências, seus gostos, suas opiniões sobre os negócios de Ricardo. E, para surpresa dele, muitas de suas sugestões eram extremamente valiosas. Anos observando a rotina e os hábitos dele haviam lhe dado insights únicos sobre sua personalidade e seus pontos fracos. A primeira grande mudança que fizeram juntos foi transformar parte da mansão num espaço de trabalho conjunto. Ricardo estava envolvido em diversos investimentos imobiliários, mas Fernanda sugeriu que explorassem um setor que ela conhecia bem: cuidado e assistência para famílias. Durante anos, cuidei da sua casa e da sua vida, disse ela.
Sei o quanto é difícil para pessoas bem-sucedidas encontrarem funcionários de confiança. Que tal criarmos uma agência especializada em profissionais para lares de alta renda? A ideia era brilhante. Fernanda entendia tanto o lado dos empregados quanto o dos patrões. Conhecia as necessidades, as dificuldades, os medos de ambos os lados. Você seria perfeita para gerenciar isso, disse Ricardo. Tem experiência prática e sabe exatamente o que funciona e o que não funciona nesse tipo de relação. Começaram a desenvolver o projeto juntos. Fernanda aplicou seu conhecimento prático, enquanto Ricardo usou suas conexões e recursos para viabilizar o negócio. Pela primeira vez, desde que descobriram ser irmãos, sentiram-se verdadeiramente como uma equipe. Mas à medida que o projeto avançava, surgiram complicações inesperadas. A transformação de Fernanda de empregada para empresária chamou a atenção de conhecidos de Ricardo. Alguns começaram a fazer perguntas inconvenientes sobre a origem dela e sua rápida ascensão social. Durante um jantar de negócios, Ricardo percebeu os olhares desconfiados direcionados à irmã. Um investidor chegou a insinuar que ela poderia estar se aproveitando da generosidade dele. Ricardo, você tem certeza de que conhece bem essa mulher? Perguntou o homem em particular. Ela passou anos como sua empregada e de repente virou sua sócia. Não acha isso um pouco suspeito? A implicação era clara e ofensiva. Ricardo sentiu raiva, mas também percebeu que esse seria apenas o primeiro de muitos questionamentos que enfrentariam. Naquela noite, conversou com Fernanda sobre o incidente. Vai ser assim sempre, disse ela, tristemente. As pessoas vão sempre achar que sou uma aproveitadora. Talvez seja melhor eu voltar a ser apenas sua empregada. Nem pense nisso, respondeu Ricardo com firmeza. Você é minha irmã e minha sócia porque tem competência para ser. Quem não gostar que se adapte. Mas a pressão social continuou. Em eventos sociais, Fernanda se sentia deslocada entre pessoas que a conheciam como empregada doméstica e agora a viam como empresária. Alguns a tratavam com condescendência, outros com desconfiança aberta. A situação atingiu o pico durante o lançamento oficial da agência. Ricardo havia convidado importantes contatos do mundo dos negócios, mas percebeu que muitos estavam mais interessados em fofocar sobre Fernanda do que em conhecer o empreendimento. Ela deve ter algo sobre ele para conseguir essa ascensão tão rápida, cochichava uma mulher próxima ao buffet. Ou então é muito boa no que faz na cama, respondeu outra, rindo maldosamente. Ricardo ouviu os comentários e sentiu o sangue ferver. Estava prestes a confrontar as mulheres quando Fernanda apareceu ao seu lado. Deixe para lá, sussurrou ela. Não vale a pena. Mas Ricardo viu a dor nos olhos da irmã. Aqueles comentários a feriam profundamente, mesmo que tentasse disfarçar. No final da noite, quando os convidados haviam partido, eles se sentaram na varanda para conversar. Não aguento mais isso, confessou Fernanda. Sei que você quer me ajudar, mas talvez eu não tenha nascido para esse mundo. Talvez eu devesse aceitar meu lugar e pronto. Seu lugar é onde você escolher que seja, disse Ricardo. Não vamos deixar que a ignorância dos outros defina quem você é ou onde você pode chegar. Mas é exaustivo, Ricardo, precisar provar minha competência a cada encontro, a cada reunião. As pessoas olham para mim e só veem a ex-empregada que se deu bem. Ricardo entendeu que precisava tomar uma decisão drástica. No dia seguinte, convocou uma reunião com todos os seus principais parceiros de negócios e investidores. Tenho algo importante para compartilhar com vocês, anunciou ele no início da reunião. Fernanda Santos não é apenas minha sócia. Ela é minha irmã. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ricardo podia ver a surpresa, a incredulidade e, em alguns rostos, alívio por finalmente entender a conexão entre eles. Descobrimos nossa relação familiar há poucos meses, continuou ele. Fernanda trabalhou em minha casa durante anos, sem que nenhum de nós soubesse da verdade. Quando descobrimos, decidi incluí-la nos negócios não por favor familiar, mas porque testemunhei pessoalmente sua competência, dedicação e integridade durante anos. A revelação mudou completamente a perspectiva das pessoas sobre Fernanda. Agora,
Os comentários maldosos pareciam mesquinhos e sem fundamento. A explicação familiar justificava tanto a confiança de Ricardo quanto a ascensão profissional dela. Por que não contaram isso desde o início? Perguntou um dos investidores. Porque Fernanda queria ser avaliada por seus méritos próprios, não por sua relação familiar comigo, respondeu Ricardo. Uma atitude que só aumenta meu respeito por ela. A partir daquele momento, a dinâmica mudou completamente. As pessoas passaram a ver Fernanda como membro legítimo do círculo empresarial de Ricardo, não como uma intrusa. Os negócios da agência começaram a prosperar de forma surpreendente. Mas o sucesso profissional trouxe novos desafios pessoais. À medida que Fernanda ganhava confiança como empresária, começou a questionar outras áreas de sua vida. Durante anos, havia se dedicado exclusivamente a cuidar de outros. Agora, aos 42 anos, estava descobrindo quem era além da irmã de Ricardo ou da ex-empregada doméstica. Eu não sei quem sou realmente, confessou ela numa noite, enquanto revisavam relatórios da agência. Durante 20 anos fui órfã tentando sobreviver. Depois, 5 anos sendo sua empregada. Agora sou empresária e sua irmã. Mas quem é Fernanda quando não está cuidando de alguém ou servindo alguém? A pergunta atingiu Ricardo profundamente. Percebeu que mesmo depois da revelação familiar, ainda havia camadas de cura e descoberta pela frente. Que tal descobrirmos juntos? Sugeriu ele. Você passou a vida cuidando de outros. Agora é hora de cuidar de si mesma. Começaram um processo de redescoberta. Fernanda se inscreveu em aulas de pintura, algo que sempre desejara fazer, mas nunca tivera tempo ou recursos. Ricardo a incentivou a viajar, a conhecer lugares que havia apenas visto em revistas durante anos trabalhando em casas alheias. A primeira viagem deles juntos foi ao interior de São Paulo, para revisitar os lugares onde haviam nascido e crescido. Foi uma jornada emocionalmente intensa, mas necessária para que ambos pudessem processar seu passado e construir um futuro juntos. Visitaram o orfanato onde haviam passado os primeiros anos. O prédio estava vazio, mas ainda conservava algumas características da época. Caminharam pelos corredores de mãos dadas, relembrando fragmentos de memórias da infância. Eu me lembro de você, disse Fernanda, parada diante de um pequeno pátio onde as crianças costumavam brincar. Você era o menininho que sempre dividia os brinquedos com todo mundo. E eu me lembro de você defendendo as crianças menores dos mais velhos, respondeu Ricardo. Sempre soube que tinha uma irmã protetora em algum lugar. A viagem os aproximou ainda mais. Descobriram que, apesar dos anos de separação, mantiveram traços de personalidade similares e valores parecidos. Ambos tinham um senso forte de justiça e uma necessidade profunda de cuidar de outros. Foi durante essa viagem que tiveram a ideia que mudaria completamente seus planos futuros. Visitando o orfanato abandonado, começaram a discutir quantas crianças ainda estavam em situação similar à que eles haviam vivido. Ricardo, disse Fernanda, observando o prédio deteriorado, e se a gente pudesse fazer algo por essas crianças? Algo que fosse além de caridade ou doações? O que você está pensando? E se transformássemos nossa agência em algo maior? Em vez de apenas encontrar empregados para casas ricas, que tal encontrar famílias para crianças órfãs? A ideia era ambiciosa e tocava profundamente nas experiências pessoais de ambos. Ricardo sentiu uma emoção intensa ao imaginar poder evitar que outras crianças passassem pelo que eles haviam passado. Seria como uma agência de adoção? Mais que isso, explicou Fernanda, com os olhos brilhando de empolgação. Seria um centro de apoio completo. Preparação de famílias interessadas em adotar, acompanhamento pós-adoção, apoio psicológico para as crianças. Tudo o que faltou para nós. Ricardo ficou em silêncio por alguns minutos, processando a magnitude da proposta. Seria uma mudança radical em suas vidas e negócios, mas fazia mais sentido do que qualquer coisa que já haviam planejado. Fernanda, disse ele finalmente, acho que acabamos de descobrir nossa verdadeira missão. O projeto consumiu meses de planejamento e preparação. Eles estudaram legislação sobre adoção, conversaram com assistentes sociais,
psicólogos e famílias que já haviam passado pelo processo. Quanto mais aprendiam, mais percebiam a complexidade e importância do trabalho que queriam realizar. A transformação da agência de empregados domésticos em centro de apoio à adoção exigiu mudanças drásticas. Eles precisaram contratar profissionais especializados, adaptar a estrutura física do escritório e desenvolver metodologias próprias de trabalho. Fernanda se mostrou especialmente talentosa para lidar com as famílias interessadas em adotar. Sua experiência pessoal lhe dava uma perspectiva única sobre as necessidades e medos tanto das crianças quanto dos pais adotivos. Ela entende como é estar dos dois lados dessa história, comentou um dos psicólogos da equipe após observar Fernanda conduzindo uma sessão de preparação. Tem a sensibilidade de quem já foi criança abandonada e a maturidade de quem encontrou uma família. Ricardo, por sua vez, usou seus contatos e recursos para dar visibilidade ao projeto. Conseguiu parcerias com empresas e organizações que apoiavam a causa, garantindo recursos para manter o centro funcionando sem depender exclusivamente de doações. O primeiro caso de sucesso aconteceu 6 meses após a abertura do centro. Uma família que eles haviam preparado conseguiu adotar 2 irmãos que estavam prestes a ser separados pelo sistema. Ver a alegria das crianças e dos pais adotivos foi uma das experiências mais emocionantes que Ricardo e Fernanda já haviam compartilhado. É isso, disse Fernanda, abraçando o irmão enquanto observavam a nova família se despedir. É para isso que passamos por tudo que passamos. O sucesso do centro começou a atrair a atenção da mídia e de outros profissionais da área. Ricardo e Fernanda foram convidados para palestras e entrevistas, sempre contando sua própria história como exemplo da importância do trabalho que realizavam. Durante uma entrevista para um programa de televisão, o apresentador perguntou sobre a motivação pessoal por trás do projeto. Vocês dois viveram na pele a experiência de serem separados na infância, disse ele. Como isso influencia o trabalho que fazem hoje? Cada criança que passa pelo nosso centro é como reviver nossa própria história, respondeu Fernanda. Mas desta vez temos o poder de garantir que ela tenha um final diferente. Para nós, acrescentou Ricardo, não é apenas um trabalho. É uma forma de curar nosso próprio passado enquanto construímos um futuro melhor para outras famílias. O centro cresceu rapidamente. Em 2 anos, já haviam facilitado mais de 50 adoções bem-sucedidas e desenvolvido programas de apoio que se tornaram referência na área. Mas o verdadeiro teste da força de sua parceria veio quando enfrentaram sua primeira crise séria. Um dos casos de adoção que haviam acompanhado deu errado. A família devolveu a criança após 6 meses, alegando que não conseguia se adaptar. A situação foi devastadora para todos os envolvidos, especialmente para a criança de 8 anos, que se sentiu rejeitada novamente. Ricardo e Fernanda ficaram arrasados, questionando se haviam falhado na preparação da família. Talvez não estejamos prontos para isso, disse Fernanda, visivelmente abalada depois de uma reunião com os assistentes sociais. Talvez seja muita responsabilidade nas nossas mãos, ou talvez seja exatamente por isso que precisamos continuar, respondeu Ricardo, porque sabemos como é ser aquela criança e não vamos desistir dela. Eles dedicaram semanas para entender o que havia acontecido. Conversaram com a criança, com a família, com os profissionais envolvidos. Descobriram que havia sinais de incompatibilidade que poderiam ter sido identificados mais cedo se tivessem ferramentas melhores de avaliação. Em vez de desistir, usaram a experiência para melhorar seus métodos. Desenvolveram protocolos mais rigorosos de acompanhamento e criaram um período de adaptação gradual antes das adoções serem finalizadas. A criança que havia sido devolvida acabou sendo adotada por outra família 6 meses depois, desta vez através do novo protocolo que eles haviam desenvolvido. Ver sua alegria na nova família foi uma validação poderosa de que estavam no caminho certo. Às vezes precisamos falhar para aprender a fazer melhor, refletiu Fernanda durante a cerimônia de finalização da adoção. O importante é não desistir das crianças que precisam de nós. O incidente fortaleceu ainda mais a parceria entre os irmãos.
Eles aprenderam a confiar um no outro, não apenas nos sucessos, mas também nas falhas e dificuldades. 3 anos após a criação do centro, Ricardo e Fernanda estavam consolidados como referência em adoção responsável. Haviam expandido para outras cidades e treinado dezenas de profissionais em sua metodologia. Mas talvez a conquista mais importante tenha sido pessoal. Fernanda havia encontrado sua verdadeira vocação e desenvolvido uma identidade própria, além de ser irmã de Ricardo ou ex-empregada. Ricardo, por sua vez, descobrira que sua realização profissional estava muito mais ligada a fazer a diferença na vida das pessoas do que a acumular riqueza. Em uma noite de dezembro, eles estavam trabalhando tarde no escritório quando Ricardo parou para observar a irmã. Ela estava concentrada, analisando o perfil de uma nova família. Seus óculos apoiados na ponta do nariz, algumas mechas de cabelo escapando do penteado. "Em que você está pensando?" perguntou ela, percebendo o olhar do irmão. "Estava lembrando daquela primeira madrugada quando ouvi você chorando", respondeu ele. "Parece que foi uma eternidade atrás." "Para mim também", disse Fernanda sorrindo. "Às vezes, ainda não acredito que temos essa vida, fazendo esse trabalho juntos." "Você ainda acorda às 3h45 da manhã?" "Às vezes", admitiu ela rindo. "Mas agora não é para chorar. É para pensar em novas ideias para o centro, ou para me preocupar com alguma criança que está esperando uma família." Ricardo sorriu. Era exatamente essa dedicação que fazia de Fernanda uma profissional excepcional e uma irmã extraordinária. "Fernanda", disse ele, ficando sério, "tenho uma confissão a fazer." "O que é?" "Durante anos, senti que algo estava faltando na minha vida. Tinha dinheiro, sucesso, mas sempre havia um vazio que não conseguia preencher. Agora entendo que esse vazio era você." Fernanda sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Para mim foi a mesma coisa", sussurrou. "Por isso aceitei trabalhar na sua casa. Era o mais perto que conseguia chegar de me sentir completa." "E agora?" perguntou Ricardo. "Agora sinto que finalmente encontrei meu lugar no mundo", respondeu ela. "Não apenas como sua irmã, mas como alguém que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas." Naquela noite, eles ficaram conversando até o amanhecer. Não sobre trabalho ou negócios, mas sobre a vida, sobre sonhos, sobre o futuro que queriam construir juntos. Quando o sol nasceu, iluminando o escritório através das grandes janelas, ambos tinham a sensação de que um ciclo havia se completado. O choro das 3h45 da manhã havia se transformado em alegria compartilhada. A dor da separação havia se tornado força para ajudar outros. "Ricardo", disse Fernanda, observando o movimento da cidade que acordava. "Você acha que nossos pais biológicos estariam orgulhosos do que nos tornamos?" "Tenho certeza de que sim", respondeu ele. "Mas mais importante, eu estou orgulhoso de quem você se tornou, e orgulhoso de ser seu irmão." Fernanda sorriu, e Ricardo viu naquele sorriso a mesma menina corajosa que havia defendido as crianças menores no orfanato décadas atrás. "Você sabe", disse ela, "que nunca agradeci por você ter descoberto meu segredo naquela madrugada." "Você não precisa agradecer. Nós nos encontramos quando era o momento certo." "Não, Ricardo, eu preciso agradecer, porque você poderia ter simplesmente me despedido quando descobriu que eu estava mentindo sobre quem era. Poderia ter se sentido traído ou enganado. Mas em vez disso, você me acolheu como irmã." A gratidão na voz de Fernanda emocionou Ricardo profundamente. "Fernanda, você nunca mentiu sobre quem era. Você sempre foi a melhor pessoa que conheci. O fato de ser minha irmã apenas explica por que sempre senti uma conexão tão forte com você." "Ainda assim", insistiu ela, "obrigada por me dar a chance de ser sua irmã de verdade, não apenas de sangue." "Obrigado você", respondeu Ricardo, "por ter cuidado de mim durante todos esses anos, mesmo sem eu saber. Por ter permanecido perto, mesmo quando era difícil. Por ter sido a melhor irmã que alguém poderia ter, mesmo em segredo." O diálogo foi interrompido pelo som do telefone. Era a primeira ligação do dia.
provavelmente uma família interessada em adoção ou um profissional querendo conhecer o trabalho do centro. Fernanda atendeu com sua voz profissional, mas Ricardo podia ver o brilho especial em seus olhos. Era o mesmo brilho que havia todas as manhãs quando chegava para trabalhar. A diferença era que agora ela sabia que estava exatamente onde pertencia. Enquanto ouvia a irmã conversando com o telefone, Ricardo refletiu sobre todos os eventos que os haviam levado até ali. O choro misterioso das 3h45 da manhã havia sido o primeiro fio de uma trama complexa que resultara na descoberta mais importante de sua vida. Se não tivesse ouvido aqueles soluços naquela madrugada, talvez nunca tivesse descoberto a verdade. Fernanda poderia ter continuado guardando o segredo até que alguma circunstância os separasse definitivamente. A vida deles poderia ter seguido caminhos completamente diferentes. Mas o destino, ou talvez apenas a persistência do amor fraternal, havia encontrado uma forma de unir o que nunca deveria ter sido separado. Quando Fernanda terminou a ligação, voltou-se para Ricardo com expressão empolgada. Era uma família de Campinas, disse ela. Querem conhecer nosso trabalho. Estão tentando adotar há 3 anos e ouviram sobre nós na televisão. E aí? Marquei uma reunião para amanhã. Pelos sintomas que a mulher descreveu, acho que temos o perfil perfeito de criança para eles em nosso banco de dados. A empolgação de Fernanda era contagiante. Ver sua dedicação para conectar famílias e crianças era uma das maiores alegrias de Ricardo. Você sabe que estamos fazendo algo especial aqui, não sabe? Disse ele. Sei, respondeu ela. Estamos fazendo o que gostaríamos que alguém tivesse feito por nós quando éramos crianças. Exato. E estamos fazendo juntos. Juntos, repetiu Fernanda, e a palavra carregava todo o peso dos anos de separação e a alegria da reunião. Nos meses que se seguiram, o centro continuou crescendo e evoluindo. Ricardo e Fernanda implementaram novos programas, incluindo apoio para irmãos que haviam sido separados no sistema de adoção, inspirados em sua própria experiência. O programa de reunião de irmãos se tornou uma das iniciativas mais bem-sucedidas do centro. Eles desenvolveram métodos para localizar irmãos separados e facilitar reencontros quando possível. Cada reunião bem-sucedida era celebrada como uma vitória pessoal. Durante uma dessas reuniões, Ricardo e Fernanda assistiram 2 irmãos se reencontrarem depois de 15 anos separados. A emoção do momento os transportou de volta ao próprio reencontro. É inacreditável como o amor entre irmãos sobrevive ao tempo e à distância, comentou Fernanda, secando os olhos após a cerimônia. É porque essa ligação é mais forte que qualquer circunstância, respondeu Ricardo. Pode ser enterrada, esquecida, negada, mas nunca realmente destruída. Como a nossa. O centro também começou a oferecer programas de apoio para adultos que haviam crescido em orfanatos ou passado pelo sistema de adoção. Muitos procuravam ajuda para lidar com traumas de abandono ou para encontrar suas famílias biológicas. Fernanda se mostrou particularmente empática com esses casos, sempre disposta a compartilhar sua própria experiência quando apropriado. Vocês 2 são inspiração para muitas pessoas, comentou uma das psicólogas da equipe, prova viva de que é possível superar um passado difícil e construir algo belo. Nós apenas tivemos sorte de nos encontrarmos, disse Fernanda modestamente. Não foi sorte, corrigiu a psicóloga. Foi persistência, amor e muita coragem de vocês 2. Ricardo concordou. Sabia que o reencontro não havia sido acidental. Fernanda havia lutado para estar perto dele, mesmo que em segredo. Ele havia persistido em descobrir a verdade, mesmo quando seria mais fácil ignorar os sinais. Ambos haviam escolhido o amor em vez do medo. Em uma manhã de sábado, quase 1 ano após a abertura do centro, Ricardo acordou com um cheiro delicioso vindo da cozinha. Encontrou Fernanda preparando um café da manhã especial, com todos os pratos que ele mais gostava. Qual é a ocasião? Perguntou intrigado. Hoje faz exatamente 6 anos que comecei a trabalhar na sua casa, disse ela sorrindo. Pensei que deveríamos comemorar. Ricardo ficou emocionado. Em meio a todas as mudanças e transformações, Fernanda ainda se lembrava de datas que marcaram sua jornada juntos.
6 anos, repetiu ele. Parece uma vida inteira e ao mesmo tempo como se fosse ontem. Para mim foram os melhores anos da minha vida, disse Fernanda. Mesmo quando você ainda não sabia quem eu sabia que estava no lugar certo. E agora? Agora sei que não há lugar no mundo onde eu preferiria estar. Eles tomaram café da manhã na varanda, observando o movimento da cidade. Era um momento simples, cotidiano, mas carregado de significado. Fernanda, disse Ricardo depois de um tempo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já pensou em se casar? Ter filhos? A pergunta a pegou de surpresa. Era um assunto que raramente discutiam. Às vezes penso, admitiu ela. Mas minha vida está tão completa agora que não sinto falta de nada. E você? O mesmo. Tenho você como família, temos nosso trabalho no centro. Sinto-me realizado. Mas isso não significa que não possamos estar abertos ao amor se ele aparecer, disse Fernanda. Apenas que não estamos desesperados por ele. Exato. Aprendemos que a felicidade não depende de preencher um molde pré-determinado do que a vida deveria ser. Aprendemos a criar nossa própria definição de família e sucesso. A conversa foi interrompida pelo telefone. Era um dos casais que haviam adotado através do centro, ligando para compartilhar boas notícias. Sua filha adotiva havia acabado de ganhar uma competição de desenho na escola. É incrível como essas ligações fazem meu dia, disse Fernanda após desligar. Saber que as famílias que ajudamos estão bem e felizes. É o melhor feedback que podemos ter, concordou Ricardo. Melhor que qualquer relatório financeiro ou reconhecimento profissional. O telefone tocou novamente. Desta vez, era uma das assistentes sociais com quem trabalhavam regularmente, informando sobre uma situação urgente. 2 crianças haviam sido separadas de seus pais devido a problemas familiares graves e precisavam de colocação imediata. Podemos recebê-las no centro ainda hoje? Perguntou a assistente. Fernanda olhou para Ricardo, que assentiu imediatamente. Claro, respondeu ela. Estaremos lá em 1 hora. Eles cancelaram os planos de relaxar no sábado e se dirigiram ao centro. As 2 crianças de 6 e 9 anos estavam assustadas e confusas. Fernanda imediatamente se conectou com elas, usando sua experiência pessoal para tranquilizá-las. Eu sei que vocês estão com medo, disse ela, se ajoelhando para ficar na altura dos pequenos. Mas quero que saibam que vamos cuidar de vocês e fazer tudo para encontrar uma família que os ame muito. A criança mais velha, um menino, olhou para ela com desconfiança. Todo mundo diz isso, murmurou, mas nunca acontece. Eu entendo por que você pensa assim, disse Fernanda pacientemente. Sabe por quê? Porque quando eu era da sua idade, também achava que ninguém ia me querer. E o que aconteceu? Perguntou o menino, interessado apesar da desconfiança. Demorou muito tempo, mas eu encontrei minha família, disse ela, olhando para Ricardo. E agora ajudo outras crianças a encontrarem as delas também. O menino pareceu processar a informação. Ricardo observou a cena com admiração. Fernanda tinha um dom natural para conectar-se com crianças traumatizadas, provavelmente porque entendia exatamente o que elas estavam sentindo. Passaram o resto do dia cuidando das crianças, garantindo que se sentissem seguras e bem-vindas. Era trabalho que ia muito além de suas responsabilidades administrativas, mas ambos sabiam que era a parte mais importante do que faziam. Quando finalmente voltaram para casa ao final do dia, estavam exaustos, mas satisfeitos. Dias como hoje me lembram por que fazemos isso, disse Fernanda, enquanto tiravam os sapatos na entrada da casa. Aquelas crianças vão ficar bem, disse Ricardo com convicção. Você tem um jeito especial com elas. Nós temos, corrigiu ela. Trabalhamos bem juntos. Era verdade. Ao longo dos meses, haviam desenvolvido uma parceria profissional perfeita. Ricardo cuidava dos aspectos administrativos e financeiros, enquanto Fernanda focava no atendimento direto às famílias e crianças. Mas ambos estavam envolvidos em todas as decisões importantes. Fernanda, disse Ricardo, enquanto se servia um copo d'água na cozinha. Você se arrepende de alguma coisa?
De ter guardado o segredo por tanto tempo, de ter trabalhado como empregada quando poderia ter se revelado desde o início, ela pensou por um momento antes de responder. Não me arrependo, disse finalmente. Acho que precisávamos passar por tudo que passamos para chegar onde estamos hoje. Se eu tivesse me revelado imediatamente, talvez você não tivesse me conhecido realmente. Talvez tivesse se sentido obrigado a me ajudar por ser sua irmã, não por eu merecer. E assim. Assim você me conheceu pelos meus atos, pela pessoa que eu realmente sou. Quando descobriu que era sua irmã, já sabia que podia confiar em mim. A lógica era impecável. Ricardo nunca havia pensado dessa forma, mas fazia sentido. Você tem razão, disse ele. Se soubesse desde o início, nossa relação teria sido construída sobre obrigação familiar, não sobre respeito mútuo e afeto genuíno. Exato. E talvez nunca tivéssemos descoberto nossa vocação para este trabalho. Como assim? Pense bem, explicou Fernanda. Se você soubesse que eu era sua irmã desde o início, provavelmente teria me incluído em seus negócios imobiliários. Nunca teríamos explorado a área de cuidado familiar. Nunca teríamos criado o centro de adoção. Ricardo ficou impressionado com a profundidade da reflexão de Fernanda. Ela estava certa. O caminho tortuoso que haviam percorrido os havia levado exatamente onde precisavam estar. Às vezes, o destino trabalha de formas misteriosas, murmurou ele. Ou às vezes, precisamos nos perder um pouco para encontrar nosso verdadeiro caminho. Naquela noite, Ricardo teve dificuldade para dormir. Não por preocupação ou ansiedade, mas por uma sensação intensa de gratidão. Pensou em todas as coincidências e decisões que haviam levado ao momento presente. Se Fernanda não tivesse visto seu nome na lista da agência de empregados, se ela não tivesse tido coragem de aceitar o emprego, se ele não tivesse acordado naquela madrugada específica para ouvir seu choro. Qualquer uma dessas circunstâncias poderia ter sido diferente, e eles nunca teriam se reencontrado. Mas havia acontecido. Contra todas as probabilidades, o destino havia conspirado para reunir dois irmãos que pertenciam juntos. Na manhã seguinte, encontrou Fernanda já acordada na cozinha, preparando café. Era domingo, mas ela estava vestida para sair. Vai para algum lugar? Perguntou ele. Vou visitar Dona Helena, respondeu ela, referindo-se à senhora idosa que Ricardo havia visto Fernanda visitar anos atrás. Ela foi uma das pessoas que me ajudaram a encontrar você. Quero contar as novidades do centro. Posso ir junto? Gostaria de conhecê-la melhor e agradecer pessoalmente. O rosto de Fernanda se iluminou. Ela ia adorar conhecer você. Sempre pergunta sobre meu irmãozinho. A palavra irmãozinho ainda causava uma sensação estranha em Ricardo. Boa, mas estranha. Durante décadas, havia sido filho único. Agora tinha uma irmã que se referia a ele com tal carinho que o coração se aquecia a cada vez. A casa de Dona Helena era pequena, mas acolhedora, repleta de fotografias e plantas. A senhora de 78 anos recebeu Ricardo com um abraço caloroso, como se o conhecesse há anos. Então você é o Ricardo, disse ela, o examinando de cima a baixo. Nossa, como vocês são parecidos. Qualquer um veria que são irmãos. Ricardo olhou para Fernanda intrigado. Ele nunca havia notado semelhanças físicas marcantes entre eles. Dona Helena sempre disse que nos parecemos, explicou Fernanda rindo. Eu nunca vi. Não é apenas o físico, esclareceu a senhora, os conduzindo para a sala. É o jeito de vocês se moverem, de sorrirem, de inclinarem a cabeça quando estão pensando. Gestos de família. Durante a visita, Dona Helena contou histórias sobre como havia conhecido Fernanda e apoiado sua busca pelo irmão perdido. Ela chegou aqui há 5 anos, disse a senhora, servindo café e biscoitos caseiros. Acabara de conseguir o emprego na casa de um empresário chamado Ricardo Almeida. Estava em pânico porque tinha certeza de que era você, mas não sabia como confirmar. Por que não me encorajou a contar a verdade? Perguntou Fernanda. Porque você estava aterrorizada, respondeu Dona Helena. Tinha medo de ser rejeitada novamente. Preferia apoiar sua decisão e torcer para que vocês se encontrassem quando fosse o momento certo. E torcia como? Acrescentou ela,
olhando para Ricardo. Todas as quartas-feiras ela vinha aqui chorando, dividida entre a alegria de estar perto de você e a frustração de não poder se revelar. Ricardo sentiu uma pontada de culpa ao imaginar o sofrimento que Fernanda havia passado em silêncio durante todos aqueles anos. Sinto muito, disse ele. Se eu soubesse... Não, interrompeu Fernanda. Não se desculpe, foi minha escolha manter segredo. E no final, deu certo. Mais que deu certo, disse Dona Helena com orgulho. Olhem só o que vocês construíram juntos. O centro de adoção está ajudando tantas famílias. A visita se estendeu por toda a tarde. Dona Helena insistiu em mostrar um álbum de fotografias onde havia documentado a jornada de Fernanda ao longo dos anos. Havia fotos dela no dia em que conseguiu o emprego na casa de Ricardo, fotos de formatura quando terminou um curso técnico, fotos de comemorações de aniversário que Dona Helena organizava para que Fernanda não se sentisse sozinha. Ela foi como uma mãe para mim, confessou Fernanda quando Dona Helena saiu para preparar mais café. Quando eu não tinha família, ela me acolheu como filha. E agora ela tem 2 filhos, disse Ricardo emocionado, porque qualquer pessoa que é família sua é família minha também. Quando finalmente se despediram, Dona Helena fez Ricardo prometer que voltaria para visitá-la regularmente. Agora que encontrei meus 2 filhos, disse ela, abraçando ambos, não vou deixar vocês desaparecerem da minha vida. No caminho de volta, Ricardo e Fernanda conversaram sobre a importância que Dona Helena havia tido na vida dela. É incrível como sempre há pessoas boas dispostas a ajudar quando mais precisamos, comentou Ricardo. Por isso nosso trabalho é tão importante, disse Fernanda. Estamos sendo para essas crianças o que Dona Helena foi para mim, ponte entre elas e suas futuras famílias. E entre elas e a esperança. Exato. Quando chegaram em casa, encontraram uma surpresa esperando por eles. Várias cartas haviam sido entregues durante sua ausência, todas de famílias que haviam sido atendidas pelo centro ao longo do ano. Sentaram-se na sala e leram as cartas juntos. Cada uma contava uma história de sucesso, de gratidão, de famílias que haviam encontrado completude através do trabalho que eles realizavam. Uma carta especialmente tocante vinha de um casal que havia adotado trigêmeos através do centro. Eles enviaram fotos das crianças em sua primeira festa de aniversário como família, todas sorridentes e claramente amadas. Queridos Ricardo e Fernanda, leu Fernanda em voz alta, vocês não apenas nos deram 3 filhos maravilhosos, vocês nos deram uma família completa. Não há palavras para expressar nossa gratidão. É por isso, disse Ricardo com a voz embargada, que acordo animado todas as manhãs, saber que estamos fazendo a diferença na vida real das pessoas. E é por isso que nunca mais choro às 3h45 da manhã, acrescentou Fernanda sorrindo. Agora acordo nesse horário pensando em novas formas de ajudar mais famílias. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando? Era verdade. Fernanda havia desenvolvido o hábito de acordar cedo para planejar atividades do centro, responder e-mails de famílias interessadas ou simplesmente meditar sobre casos complexos que exigiam atenção especial. Sabe o que significa isso? Perguntou Ricardo. O quê? Que transformamos nossa dor em propósito, nosso sofrimento em serviço e nossa separação em força para reunir outras famílias. Passaram o resto da noite lendo as cartas e planejando melhorias para o centro. Era domingo, tecnicamente um dia de descanso, mas para eles o trabalho havia se tornado tão significativo que não se sentia como trabalho. Ricardo, disse Fernanda, quando estavam guardando as cartas. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que nossos pais biológicos sabiam que isso aconteceria? Que nos separariam, mas que um dia encontraríamos nosso caminho de volta um para o outro? A pergunta era profunda e tocou em questões que Ricardo também se questionava às vezes. Não sei se eles planejaram isso, respondeu ele depois de pensar, mas acredito que eles teriam orgulho do que nos tornamos, do que construímos a partir da dor que eles nos causaram involuntariamente.
Eu prefiro acreditar que eles sempre souberam que éramos fortes o suficiente para encontrar um caminho de volta um para o outro, disse Fernanda. E que esse caminho seria maior que nós mesmos. Como assim? Bem, se não tivéssemos sido separados, nunca teríamos desenvolvido a empatia e a determinação necessárias para ajudar outras famílias separadas. Nossa dor se tornou nossa qualificação para este trabalho. A perspectiva de Fernanda sempre impressionava Ricardo. Ela tinha a capacidade de encontrar significado e propósito mesmo nas experiências mais difíceis. Você tem razão, concordou ele. Nossa experiência pessoal é nossa maior ferramenta profissional. E nossa maior responsabilidade também, porque sabemos exatamente como é estar do outro lado dessa história. No dia seguinte, segunda-feira, voltaram à rotina do centro com energia renovada. As cartas do fim de semana haviam recarregado sua motivação e os lembravam constantemente por que aquele trabalho era tão importante. Durante uma reunião com a equipe, Ricardo compartilhou algumas das mensagens recebidas. É isso que estamos fazendo, disse ele para os 15 profissionais reunidos. Não estamos apenas processando papelada ou cumprindo protocolos. Estamos mudando vidas reais de formas permanentes. E vocês dois são a prova viva disso, comentou uma das psicólogas. Sua própria história inspira famílias que estão passando por dificuldades. Era verdade. Muitas famílias se sentiam encorajadas quando sabiam que Ricardo e Fernanda haviam passado pelo sistema de adoção e se reencontrado como adultos bem-sucedidos. Mas nosso sucesso não é automático para todas as crianças, alertou Fernanda. Por isso precisamos trabalhar ainda mais para garantir que cada caso seja tratado com o máximo de cuidado. A reunião se estendeu por toda a manhã enquanto discutiam casos específicos e estratégias para melhorar ainda mais seus serviços. Era o tipo de discussão que energizava tanto Ricardo quanto Fernanda. Durante o almoço, eles receberam uma ligação inesperada. Era uma produtora de televisão interessada em fazer um documentário sobre o centro e a história pessoal dos irmãos. Seria uma oportunidade incrível de dar visibilidade ao nosso trabalho, disse Ricardo após desligar. Mas também exporia nossa vida privada de uma forma que nunca fizemos antes, pontuou Fernanda hesitante. O que você acha? Acho que se pode ajudar mais famílias a se encontrarem, vale a pena. Nossa privacidade é um preço pequeno a pagar por isso. Decidiram aceitar a proposta. Nas semanas seguintes, receberam uma equipe de filmagem que documentou seu trabalho diário e gravou entrevistas sobre sua história pessoal. Foi um processo emocionalmente intenso. Reviver publicamente os anos de separação e o processo de reencontro trouxe à tona sentimentos que pensavam já ter processado completamente. Durante uma das entrevistas, o diretor perguntou a Fernanda sobre o momento mais difícil de todo o processo. O mais difícil não foi guardar o segredo, respondeu ela. Foi ver Ricardo triste ou preocupado e não poder consolá-lo como irmã. Ter que manter a distância emocional de uma empregada quando tudo que eu queria era abraçá-lo e dizer que tudo ia ficar bem. E para você, Ricardo? Perguntou o diretor. O mais difícil foi perceber que durante 5 anos tive minha irmã ao meu lado e não a reconheci. Quantos sinais eu perdi? Quantas vezes ela precisou de apoio emocional e eu não ofereci porque não sabia quem ela realmente era? Mas vocês se perdoaram por isso? Não havia nada para perdoar, disse Fernanda. Fizemos o melhor que pudemos com as informações e circunstâncias que tínhamos na época. E agora estamos compensando o tempo perdido, acrescentou Ricardo. Não apenas entre nós, mas ajudando outras famílias a não perderem tempo que poderiam ter juntas. O documentário foi ao ar 6 meses depois e teve um impacto muito maior do que esperavam. O centro recebeu centenas de ligações de famílias interessadas em adoção, de pessoas procurando irmãos perdidos e de profissionais querendo replicar sua metodologia em outras cidades. Nunca imaginei que nossa história pudesse tocar tantas pessoas, disse Fernanda, lendo e-mails de espectadores que haviam assistido ao documentário. É porque nossa história não é única, respondeu Ricardo. Há milhares de irmãos separados pelo mundo, milhares de famílias incompletas. Vendo que é possível se reencontrar, elas ganham esperança.
O sucesso do documentário também trouxe reconhecimento profissional. Ricardo e Fernanda foram convidados para conferências nacionais sobre adoção e políticas familiares. Seu método de trabalho começou a ser estudado em universidades, mas talvez o impacto mais significativo tenha sido pessoal. O processo de compartilhar sua história publicamente os havia aproximado ainda mais como irmãos. "Sabe o que percebi assistindo ao documentário?", disse Fernanda numa noite, depois de terem revisto o programa em casa. "O quê?" "Que nossa história realmente teve um final feliz. Não apenas porque nos reencontramos, mas porque transformamos nossa experiência em algo que ajuda outras pessoas." "Um final feliz que, na verdade, é um começo", concordou Ricardo. "O começo de uma nova vida para nós e para todas as famílias que conseguirmos reunir." 2 anos após o lançamento do documentário, o centro havia se expandido para 5 cidades brasileiras e treinado mais de 100 profissionais em sua metodologia. Ricardo e Fernanda viajavam constantemente para supervisionar as novas unidades e treinar equipes. Durante uma dessas viagens, visitaram a cidade onde haviam nascido. O orfanato original havia sido demolido, mas em seu lugar funcionava uma escola pública que oferecia apoio psicológico para crianças em situação de vulnerabilidade. "É como se nossa história tivesse ido em círculo completo", observou Ricardo enquanto caminhavam pelo local onde tudo havia começado. "Não em círculo", corrigiu Fernanda. "Em espiral. Voltamos ao ponto de partida, mas num nível completamente diferente." "Como assim?" "Começamos aqui como crianças desamparadas. Agora voltamos como adultos que podem fazer a diferença na vida de outras crianças desamparadas." A analogia era perfeita. Eles haviam transformado sua origem de dor em uma fonte de cura para outros. Naquela noite, hospedados em um hotel simples na cidade, conversaram até tarde sobre o futuro. "Qual é o próximo passo?", perguntou Ricardo. "Continuar crescendo", disse Fernanda. "Há tantas famílias ainda esperando se encontrar. E há tanto que ainda podemos aprender e melhorar em nosso trabalho." "Exato. Nossa história pode ter tido um final feliz, mas nossa missão está só começando." "Fernanda", disse Ricardo ficando sério, "tem algo que nunca te falei." "O que é?" "Desde que nos reencontramos, não tenho mais aqueles pesadelos sobre abandono que tinha desde criança. Você curou uma parte ferida de mim que nem sabia que existia." Fernanda ficou emocionada. "Para mim foi a mesma coisa", confessou. "Passei a vida toda me sentindo incompleta, como se uma parte essencial de mim estivesse faltando. Agora me sinto inteira pela primeira vez na vida. E o melhor é que conseguimos usar essa sensação de completude para ajudar outros a se sentirem completos também. Isso é o que mais me orgulha em tudo que construímos", disse Fernanda. "Transformamos nossa dor pessoal em cura para outros." No voo de volta para São Paulo, Ricardo observou Fernanda trabalhando em relatórios do centro. Seus dedos voavam sobre o teclado do laptop enquanto analisava dados de desempenho das diferentes unidades. Era incrível como ela havia se transformado de uma empregada doméstica tímida em uma executiva confiante e respeitada. Mas o mais impressionante era que havia mantido sua essência: a gentileza, a empatia, a dedicação em cuidar de outros. "Em que você está pensando?", perguntou ela, percebendo seu olhar. "Estava pensando em como você mudou e ao mesmo tempo permaneceu exatamente a mesma", respondeu ele. "Como assim?" "Você sempre foi alguém que cuida de outros. Antes cuidava da minha casa, agora cuida de famílias inteiras. A escala mudou, mas a essência continua a mesma." "E você também", disse ela. "Sempre foi alguém que resolve problemas. Antes resolvia problemas de negócios, agora resolve problemas familiares. Mesma competência, propósito diferente. Talvez seja isso que significa encontrar nossa vocação", refletiu Ricardo. "Não é descobrir algo completamente novo sobre nós mesmos, mas aplicar quem já somos de uma forma que faça sentido." "Exato. Nós já tínhamos as habilidades necessárias para este trabalho, só precisávamos encontrar a motivação certa para aplicá-las, e essa motivação veio de nossa própria experiência, da nossa dor transformada em propósito.
Quando o avião pousou em São Paulo, ambos se sentiram renovados e motivados para a próxima fase de expansão do centro. Haviam visitado outras organizações durante a viagem e trazido muitas ideias novas para implementar. Na semana seguinte, implementaram um novo programa piloto: grupos de apoio para adultos que haviam crescido em orfanatos. A demanda havia surgido espontaneamente após o documentário, quando dezenas de pessoas entraram em contato, compartilhando experiências similares às deles. O primeiro encontro do grupo foi emocionalmente intenso. 12 adultos entre 30 e 50 anos se reuniram na sala de conferências do centro para compartilhar suas histórias. Vocês não imaginam como é libertador falar sobre isso com pessoas que realmente entendem, disse uma das participantes. Minha família adotiva sempre tentou me ajudar, mas nunca conseguiram compreender completamente essa sensação de abandono que carrego desde criança. É exatamente isso, concordou outro participante. As pessoas bem-intencionadas sempre dizem que devemos esquecer o passado e seguir em frente. Mas como esquecer algo que molda quem somos? Fernanda facilitou a discussão com sensibilidade e sabedoria, compartilhando sua própria experiência quando apropriado. O objetivo não é esquecer nosso passado, explicou ela. É encontrar formas de transformá-lo em força, em vez de fraqueza. Como vocês conseguiram fazer isso? Perguntou uma mulher. Encontrando um propósito maior que nossa dor individual, respondeu Ricardo. Quando percebemos que nossa experiência poderia ajudar outras pessoas, ela deixou de ser apenas um trauma pessoal e se tornou uma ferramenta de transformação. O grupo de apoio se tornou um encontro mensal que rapidamente ganhou lista de espera. Era evidente que havia uma demanda reprimida enorme por esse tipo de suporte. Precisamos expandir isso também, disse Fernanda após o terceiro encontro. Há muito mais pessoas precisando de apoio do que conseguimos atender. E se criássemos um programa de treinamento, sugeriu Ricardo, formar facilitadores que possam replicar esses grupos em outras cidades? Boa ideia. Pessoas que passaram por experiências similares às nossas e querem ajudar outras. Desenvolveram um curso de formação para facilitadores de grupos de apoio. O primeiro grupo de treinandos incluía psicólogos, assistentes sociais e sobreviventes do sistema de adoção que queriam se capacitar para ajudar outros. Fernanda se revelou uma instrutora nata. Sua combinação de experiência pessoal e conhecimento técnico, adquirido ao longo dos anos, criava um ambiente de aprendizado único. A Fernanda tem um dom especial para ensinar, comentou uma das psicólogas que participava do treinamento. Ela consegue explicar conceitos complexos de uma forma que todos entendem, porque viveu tudo na prática. É verdade, concordou Ricardo. Às vezes penso que ela deveria considerar dar aulas em universidades. A ideia não estava tão distante da realidade. Várias universidades já haviam entrado em contato, interessadas em ter Fernanda e Ricardo como palestrantes ou professores visitantes. Você consideraria dar aulas? Perguntou Ricardo numa noite, depois que ela havia recebido mais um convite de uma universidade. Consideraria, disse ela, mas não querendo abandonar o centro, talvez como atividade complementar. Seria ótimo formar profissionais desde a graduação com nossa abordagem. E imagina quantas famílias poderíamos ajudar indiretamente, através dos profissionais que formássemos. 3 meses depois, Fernanda começou a dar aulas quinzenais sobre adoção e políticas familiares em uma das principais universidades de São Paulo. Suas aulas rapidamente se tornaram as mais concorridas do curso de serviço social. É incrível ver como os estudantes se engajam quando você conta histórias reais, disse ela para Ricardo após sua primeira semana como professora. Teoria é importante, mas os casos práticos fazem toda a diferença. Você está formando uma nova geração de profissionais que vão trabalhar com uma perspectiva diferente, disse Ricardo com orgulho. Uma perspectiva mais humana, esperamos. O trabalho como professora trouxe uma dimensão nova à vida de Fernanda. Ela descobriu que amava ensinar e era excepcionalmente boa nisso. Os estudantes a adoravam e frequentemente procuravam orientação para projetos e pesquisas. Professora Fernanda, disse uma aluna após uma aula sobre reunião de irmãos separados.
Sua história com seu irmão inspirou minha pesquisa de conclusão de curso. Posso entrevistá-la? Claro, respondeu Fernanda. Mas quero que você entreviste o Ricardo também. Nossa história só faz sentido completa. A pesquisa da aluna se tornou uma tese premiada que, posteriormente, foi publicada como livro. Era mais uma forma de sua história alcançar pessoas e inspirar mudanças positivas. Nunca imaginei que seríamos objeto de pesquisa acadêmica, comentou Ricardo rindo quando leu a primeira versão da tese. Nem eu, disse Fernanda. Mas se nossa experiência pode contribuir para o conhecimento científico sobre adoção e separação familiar, fico feliz. É mais uma forma de transformar nossa dor em propósito. Exatamente. Em uma manhã de quinta-feira, quase 4 anos após a descoberta da verdade sobre sua relação, Ricardo acordou com um barulho estranho vindo da cozinha. Não eram soluços desta vez, mas sim gargalhadas altas e alegres. Encontrou Fernanda ao telefone, rindo de uma forma que há muito tempo não via. O que aconteceu? Perguntou quando ela desligou. Lembra da família que adotou as trigêmeas há 2 anos? Disse ela, os olhos brilhando de alegria. Claro. Eles acabaram de ligar para contar que uma das meninas disse que quando crescer quer ter uma agência de famílias como a nossa. Ricardo sentiu uma onda de emoção. Uma criança de apenas 6 anos já estava sendo inspirada pelo trabalho que faziam. Isso significa que estamos realmente fazendo a diferença, disse ele, emocionado. Significa que estamos criando um ciclo positivo, concordou Fernanda. As crianças que ajudamos hoje talvez se tornem as pessoas que ajudarão outras famílias no futuro. Como aconteceu conosco. Como aconteceu conosco. Naquela tarde, receberam uma visita especial. Era o menino de 6 anos que haviam acolhido no centro 2 anos atrás. Agora com 8 anos e radiante de felicidade. Ele vinha com seus pais adotivos para uma visita de cortesia e para mostrar suas notas da escola. Tia Fernanda, tio Ricardo, gritou ele correndo para abraçá-los. Ver aquela criança tão feliz e segura foi uma das experiências mais gratificantes que já haviam tido. Como você está, campeão? Perguntou Fernanda, se ajoelhando para ficar na altura dele. Estou ótimo. Meus pais me inscreveram no futebol e eu já fiz 3 gols. E na escola? Perguntou Ricardo. Também estou bem. A professora disse que escrevo muito bem e que posso ser escritor quando crescer. Que legal. E o que você gostaria de escrever? Histórias de famílias que se encontram, disse o menino sério. Como vocês fizeram comigo? Os pais adotivos observavam a interação com sorrisos orgulhosos. Ele sempre fala de vocês, disse a mãe. Vocês marcaram a vida dele de uma forma muito especial. Ele marcou a nossa também, respondeu Fernanda. Foi uma das nossas primeiras adoções bem-sucedidas. E nos ensinou muito sobre o que funciona neste trabalho, acrescentou Ricardo. Depois que a família partiu, Ricardo e Fernanda ficaram um tempo em silêncio, processando a emoção do reencontro. Momentos como esse me fazem ter certeza de que estamos no caminho certo, disse Fernanda finalmente. E me fazem perceber como nossa própria história de abandono e reencontro nos qualificou para este trabalho de uma forma única. Somos únicos porque sabemos exatamente como é estar do outro lado, concordou ela. Sabemos o que essas crianças sentem e do que precisam. E sabemos o que as famílias adotivas enfrentam também. Na semana seguinte, eles receberam um convite inesperado. Uma organização internacional de direitos das crianças os havia convidado para apresentar seu trabalho em uma conferência mundial sobre adoção. Isso é incrível, disse Ricardo lendo o convite. Nossa metodologia vai ser apresentada para profissionais do mundo inteiro. É surreal pensar que algo que começou com meu choro às 3h45 da manhã pode ter impacto internacional, disse Fernanda, ainda processando a magnitude do convite. Mais uma prova de como o destino trabalha de formas misteriosas. Passaram semanas preparando a apresentação. Queriam ter certeza de que conseguiriam transmitir não apenas os aspectos técnicos de seu trabalho, mas também a importância da experiência pessoal na criação de métodos eficazes. A conferência aconteceu em Brasília e reuniu especialistas de mais de 40 países. Ricardo e Fernanda estavam nervosos,
mas determinados a compartilhar sua experiência da melhor forma possível. Boa tarde, começou Fernanda, dirigindo-se à plateia de 300 profissionais. Meu nome é Fernanda Santos e este é meu irmão, Ricardo Almeida. Há 5 anos eu trabalhava como empregada doméstica na casa dele, e ele não fazia ideia de que éramos irmãos separados na infância. O silêncio na sala era absoluto. A forma direta e honesta como Fernanda introduziu sua história capturou imediatamente a atenção de todos. Hoje, continuou Ricardo, gerenciamos um centro de adoção que já reuniu mais de 200 famílias e queremos contar para vocês como nossa própria experiência de separação e reencontro moldou tudo o que fazemos. A apresentação durou 1 hora e foi recebida com uma ovação de pé. Durante o período de perguntas, profissionais de vários países demonstraram interesse em adaptar sua metodologia para suas realidades locais. Vocês provaram que a experiência pessoal pode ser transformada em competência profissional, comentou uma psicóloga da Alemanha. Isso deveria ser padrão na formação de profissionais da área. A autenticidade de vocês é o que torna o trabalho tão eficaz, acrescentou um assistente social do Canadá. As famílias sentem que podem confiar porque vocês realmente entendem pelo que estão passando. Após a conferência, foram abordados por representantes de organizações interessadas em estabelecer parcerias. O trabalho que haviam começado em São Paulo estava prestes a se expandir internacionalmente. Consegue acreditar no que está acontecendo? Perguntou Fernanda no voo de volta para São Paulo. Às vezes tenho que me beliscar para ter certeza de que é real, respondeu Ricardo. Há 5 anos você estava limpando minha casa e guardando o segredo sobre nossa relação. Hoje estamos sendo convidados para expandir nosso trabalho para outros países. A vida pode mudar completamente quando encontramos nosso verdadeiro propósito, refletiu Fernanda. E quando temos a pessoa certa ao nosso lado para compartilhar essa jornada. Nos meses seguintes, começaram a trabalhar com organizações do Chile, Colômbia e Argentina para adaptar sua metodologia às realidades locais. Era um trabalho desafiador, que exigia viagens constantes, mas extremamente gratificante. Cada país tem suas peculiaridades legais e culturais, disse Fernanda durante uma reunião com a equipe brasileira. Mas a necessidade humana de família é universal. E os princípios básicos do nosso trabalho, empatia, compreensão, acompanhamento cuidadoso, funcionam em qualquer lugar, acrescentou Ricardo. A expansão internacional trouxe novos desafios, mas também novas perspectivas. Trabalhar com profissionais de outros países os fez perceber aspectos de seu método que haviam dado como garantidos. É interessante como explicar nosso trabalho para pessoas de outras culturas nos força a articular melhor nossos princípios, observou Fernanda após uma videoconferência com a equipe do Chile. E nos mostra que nossa abordagem tem base científica sólida, não é apenas intuição, concordou Ricardo. 5 anos após sua descoberta mútua, Ricardo e Fernanda estavam em seus escritórios numa tarde de sexta-feira, revisando relatórios de todas as unidades do centro quando o telefone tocou. Era uma ligação do Hospital das Clínicas de São Paulo, o mesmo hospital onde ambos haviam nascido décadas atrás. É a doutora Marina Santos, disse a voz feminina ao telefone. Sou psicóloga pediátrica no Hospital das Clínicas e gostaria de conversar com vocês sobre uma proposta. Fernanda ativou o viva-voz para que Ricardo pudesse participar da conversa. O que posso fazer pela senhora? Perguntou. Estamos criando um novo protocolo para crianças que chegam ao hospital em situação de abandono ou separação familiar, explicou a doutora. Gostaríamos de implementar uma parceria com vocês para garantir que essas crianças recebam apoio psicológico especializado desde o primeiro momento. Era uma proposta fascinante. Trabalhar diretamente com o hospital onde haviam nascido, ajudando crianças em situações similares a que eles próprios haviam enfrentado décadas atrás. É uma ideia incrível, disse Ricardo. Intervenção precoce pode fazer uma diferença enorme no desenvolvimento emocional dessas crianças. Exatamente, concordou a doutora. Queremos evitar que elas carreguem traumas desnecessários
que poderiam ser minimizados com apoio adequado no momento certo. Marcaram uma reunião para a semana seguinte para discutir detalhes da parceria. Quando desligaram, Ricardo e Fernanda ficaram em silêncio por alguns minutos. É como se nossa história tivesse ido em círculo completo de novo, disse Fernanda finalmente. Como se estivéssemos voltando ao lugar onde tudo começou, mas agora como pessoas que podem fazer a diferença, concordou Ricardo. Imagina se alguém como nós tivesse estado lá quando éramos bebês. Talvez nossa jornada tivesse sido diferente. Ou talvez nossa jornada tenha sido exatamente como precisava ser para nos preparar para este momento. A reunião no hospital foi emocionalmente carregada. Caminhar pelos corredores, onde haviam dado seus primeiros passos na vida, trouxe à tona muitas memórias e reflexões. É estranho estar aqui como profissionais, comentou Fernanda enquanto caminhavam em direção ao setor de pediatria. Mas também é poderoso, respondeu Ricardo. Prova de como conseguimos transformar nossa origem em propósito. A doutora Marina os recebeu calorosamente e os levou para conhecer as instalações onde trabalhariam. Recebemos em média 5 crianças por mês em situação de abandono ou separação familiar emergencial, explicou ela. Nosso objetivo é que cada uma delas tenha apoio psicológico imediato e acompanhamento durante todo o processo de resolução de sua situação. E qual seria nosso papel específico? Perguntou Fernanda. Vocês treinariam nossa equipe de psicólogos e assistentes sociais em sua metodologia de atendimento. Também participariam diretamente dos casos mais complexos. Seria um trabalho voluntário ou remunerado? Perguntou Ricardo, sempre prático. Remunerado, respondeu a doutora. O hospital reconhece o valor da especialização de vocês e quer fazer uma parceria profissional séria. A proposta era tentadora sob todos os aspectos. Permitiria que expandissem seu impacto direto, trabalhassem no local onde sua própria história havia começado e ainda gerassem renda adicional para sustentar a expansão do centro. Precisamos conversar entre nós e com nossa equipe, disse Fernanda. Mas, a princípio, estamos muito interessados. Ótimo, disse a doutora. Vou preparar uma proposta formal para enviar até vocês. No caminho de volta para casa, conversaram sobre as implicações da parceria. Seria nosso primeiro contrato com uma instituição pública grande, observou Ricardo. E uma forma de impactar crianças desde o momento da crise, não apenas durante o processo de adoção, acrescentou Fernanda. Você acha que estamos prontos para mais esta responsabilidade? Acho que não temos escolha, disse Fernanda sorrindo. Nossa missão está crescendo naturalmente. Precisamos crescer junto com ela. Uma semana depois, assinaram o contrato com o hospital. Seria um projeto piloto de 1 ano, com possibilidade de expansão se os resultados fossem positivos. O primeiro caso que atenderam juntos no hospital foi particularmente tocante. Uma menina de 7 anos havia sido levada pelos vizinhos após sua mãe ter sido hospitalizada em estado grave. A criança estava aterrorizada e não parava de chorar. Oi, querida, disse Fernanda, se aproximando com cuidado. Meu nome é Fernanda. Vim aqui para conversar com você. Eu quero minha mãe, soluçou a menina. Onde está minha mãe? Sua mãe está sendo cuidada pelos médicos, explicou Fernanda com gentileza. E nós vamos cuidar de você enquanto isso. Vocês vão me levar embora? Não vamos te levar para lugar nenhum sem antes explicar tudo e ter certeza de que você está segura, disse Ricardo, se juntando à conversa. A menina os olhou com desconfiança, mas gradualmente foi se acalmando conforme conversavam com ela. Sabe, disse Fernanda, quando eu era da sua idade, também fiquei muito assustada quando me separaram da minha família. O que aconteceu? Perguntou a menina interessada. Demorou muito tempo, mas encontrei pessoas que cuidaram de mim, e depois encontrei minha família de novo. Você encontrou sua família de verdade? Encontrei, disse Fernanda, olhando para Ricardo. Este aqui é meu irmão. Ficamos separados quando éramos crianças, mas nos encontramos quando adultos. A história capturou completamente a atenção da menina. Ver 2 adultos bem-sucedidos que haviam passado por separação familiar lhe deu esperança de que tudo poderia ficar bem. 3 horas depois, quando a avó da menina chegou para buscá-la,
Ela estava calma e até sorrindo. Obrigada, disse a avó para Fernanda e Ricardo. Não sei o que vocês falaram para ela, mas quando cheguei aqui ela estava histérica. Agora parece outra pessoa. Apenas explicamos que ela não está sozinha e que pessoas que se importam com ela vão cuidar de tudo, respondeu Fernanda. Casos como esse se tornaram rotina nos meses seguintes. Cada criança que passava pelo hospital recebia atenção especializada, e os resultados eram evidentes na forma como lidavam com suas situações difíceis. Vocês estão fazendo uma diferença mensurável, comentou a doutora Marina após 6 meses de parceria. As crianças que recebem atendimento de vocês apresentam menos sintomas de trauma a longo prazo. É exatamente o que esperávamos conseguir, disse Ricardo. Intervenção precoce e adequada pode evitar muito sofrimento desnecessário. A parceria com o hospital foi tão bem sucedida que outros hospitais da cidade começaram a procurá-los para estabelecer contratos similares. Estamos criando um novo padrão de atendimento, observou Fernanda durante uma reunião com a equipe do centro. Outras instituições estão percebendo a importância deste tipo de trabalho, e nós estamos provando que nossa metodologia funciona em diferentes contextos, acrescentou Ricardo. 6 anos após descobrirem serem irmãos, Ricardo e Fernanda haviam construído um império de serviços familiares que incluía centros de adoção em 8 cidades, parcerias com 3 hospitais, programas de treinamento em 5 países e grupos de apoio em 20 cidades brasileiras. Mas mais importante que os números era o impacto humano. Haviam facilitado mais de 500 adoções bem-sucedidas, treinado centenas de profissionais e tocado diretamente a vida de milhares de famílias. Em uma noite de dezembro, exatamente no aniversário de 6 anos da revelação de sua relação fraternal, eles se sentaram na varanda da casa onde tudo havia começado. Você lembra do que sentiu naquela primeira madrugada quando me ouviu chorando? Perguntou Fernanda. Lembro perfeitamente, respondeu Ricardo. Curiosidade, preocupação e uma estranha sensação de familiaridade que não conseguia explicar. E agora, olhando para trás, o que você pensa sobre aquela noite? Que foi a noite que mudou tudo, não apenas para nós, mas para centenas de famílias que ajudamos desde então. Foi a noite que nossa verdadeira vida começou. Verdade. Antes disso, estávamos apenas existindo. Depois disso, começamos realmente a viver. Ficaram algum tempo em silêncio, observando as luzes da cidade se estendendo até o horizonte. Fernanda, disse Ricardo finalmente, há algo que quero te dizer. O que é? Obrigado. Por quê? Por nunca ter desistido. Por ter aceitado o emprego sabendo que era arriscado. Por ter aguentado anos de silêncio só para estar perto de mim. Por ter chorado naquela madrugada de uma forma que me fez investigar. Por ter tido coragem de contar a verdade quando descobriu o que eu sabia. Fernanda sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E obrigada a você, respondeu ela, por ter se importado o suficiente para investigar meus soluços em vez de simplesmente ignorar. Por ter me acolhido como irmã em vez de me despedir como empregada mentirosa. Por ter sonhado junto comigo um futuro que nunca imaginei ser possível. Sabemos o que significa isso? Perguntou Ricardo. O quê? Que nossa história não termina aqui. Estamos apenas começando a próxima fase. E qual é a próxima fase? Continuar crescendo, continuar ajudando famílias, continuar transformando nossa experiência em cura para outros. Continuar sendo irmãos, acrescentou Fernanda. Principalmente isso. Naquela noite, às 3h45 da madrugada, não houve choro. Houve apenas o som suave de 2 irmãos conversando baixinho na varanda, planejando formas de fazer o mundo um pouco melhor para famílias separadas. A casa que uma vez ecoou com soluços de dor, agora vibrava com risos de alegria. O segredo que quase os destruiu se transformou na verdade que os libertou. E a separação que poderia ter sido permanente se tornou a base da missão de suas vidas. Ricardo e Fernanda haviam descoberto que às vezes o destino trabalha através de caminhos tortuosos,
mas sempre nos leva exatamente onde precisamos estar. E onde eles precisavam estar era juntos, usando sua dor transformada em propósito, para garantir que outras famílias não passassem pelo que eles haviam passado. 7 anos depois da primeira lágrima ouvida às 3h45 da manhã, eles tinham certeza de uma coisa. Haviam encontrado não apenas um ao outro, mas também sua verdadeira razão de existir. Fim da história. E você, querido ouvinte, o que achou desta história de reencontro e transformação? Deixe seu comentário contando qual parte mais te emocionou e se conhece alguma história similar. Não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias tocantes como esta. Sua participação é muito importante para nós.